amados, queridos irmãos e pessoas amigas, nós temos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos aqui através do Porções Diárias da Palavra e eu chegando até você com a nossa série de cartas do Apocalipse, né? E aqui eu estou tendo a oportunidade, né, de compartilhar essas cartas que são maravilhosas, né? São 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor e essas igrejas correspondem, né, de maneira que o número 7 é o número da perfeição, então as igrejas elas correspondem à totalidade das igrejas de todas as épocas, de todos os tempos, né? E assim, cada igreja tem uma particularidade, tem uma mensagem específica, as cartas têm um padrão, elas apresentam a questão da condenação, apresentam elogios, apresentam advertência, né? Então, podemos encontrar elogio, advertência e o juízo, se não houver, então, uma mudança, né? Ou seja, a consequência a partir das ações que são desenvolvidas. E, assim, essas cartas, elas servem para nós, né, como um grande alerta a respeito da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. E é interessante, importante que esta carta e estas cartas, elas são direcionadas para nós hoje, né? Para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa realidade. Eu quero hoje ler o capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 7, e nós vamos pensar sobre a igreja de Filadélfia. E aqui nós encontramos, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e esse texto então está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Apocalipse 3, de 7 a 13. Aqui está esta carta belíssima da igreja em Filadélfia. Podemos encontrar que esta carta ela apresenta elogios. Esta carta ela faz destaque, né, da importância daquela igreja, a maneira como desenvolveram as suas obras, né, como que eles se comportaram, o que eles fizeram, como fizeram. E aqui nós temos uma cidade que estava também enfrentando, né, períodos de terremotos, né? Então, ali naquela região haviam terremotos e as consequências em relação à própria cidade, né, de rachaduras, né, nas suas muralhas, nas suas casas. E havia, então, algumas situações que levavam os seus moradores a preferirem estarem no campo, ao invés de estarem na cidade. E eles, então, saíam para o trabalho, para o desenvolvimento da sua vida nessa situação, nessa realidade. E a palavra de Deus, então, está mostrando para nós essa ideia da porta aberta que estava ali, né? Na verdade, a semelhança de que o apóstolo Paulo, na sua obra missionária de evangelização,
que tinha também uma porta aberta, né, e ele aproveitou aquela porta aberta para proclamar Cristo Jesus, a igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta para a evangelização, para a proclamação do Cristo, o Salvador da humanidade. Então eles tinham esse benefício. Também é importante para nós quando podemos perceber que não havia provação, perseguição, qualquer coisa que pudesse impedir a ação daquela igreja. Quando está escrito que havia ali uma porta aberta e principalmente o Senhor tinha um domínio para abrir e para fechar, né? Quando está a referência, né, que o Senhor tem todo o poder, aí ele abre a porta e ninguém fecha, e se ele fecha, ninguém abre. E aqui está diretamente a questão do reino de Deus, o reino dos céus, porta aberta por Cristo, a oportunidade do homem poder entrar no céu, fazer parte do céu, morar no céu. E isso tudo foi concedido pelo Senhor, e aquela igreja estava podendo experimentar essa realidade. A autoridade máxima a respeito da inclusão de pessoas no céu está diretamente ligada a Cristo. A referência aqui, né, nós temos logo no início do texto falando sobre Cristo e mostrando que ele é o santo verdadeiro, aquele que tem a chave, que permite que as pessoas de fato venham entrar no céu. Também nós encontramos que havia uma oposição, a oposição de judeus que estavam a serviço de Satanás, para mentirem, para trazer transtorno, dificuldade para a igreja, e o Senhor então estabelece que eles seriam julgados, que eles sofreriam a punição e deveriam então, diante da exaltação da igreja, do povo de Deus fiel, eles estariam se curvando, diante daqueles servos de Deus, destacados aqui como importantes e especiais. Também o texto fala para nós que a igreja do Senhor, diante da grande provação e tribulação, ela será preservada, ela será protegida, ela será guardada, e assim a igreja do Senhor Jesus tem a segurança, o que está como uma palavra sendo ventilada aqui para nós, ensinada, na verdade, é a questão da segurança. O povo de Deus, o servo de Deus fiel, a igreja fiel do Senhor é uma igreja que tem segurança. E esta segurança está na declaração do Senhor para o seu povo, quando ele diz que estará guardando, uma vez que eles foram fiéis para o Senhor promete que também estará guardando. Eu guardarei na hora da provação. Então o Senhor Jesus promete à sua igreja essa proteção, estariam guardados. E podemos ter certeza, que no juízo final, a igreja ela tem total segurança, tranquilidade, daquilo que tudo que vai acontecer, porque sabe muito bem, que a igreja não sofrerá este juízo e esta condenação. E ao vencedor, ao vencedor, aqui está a menção de poder fazer parte da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, de poder ter o nome de Deus, o nome do Cristo, é uma ideia de pertencimento, Então, eles estarão com nomes gravados, E esses nomes gravados é o nome de Deus, é o nome de Cristo, e isso mostrando para nós uma ideia de pertencimento. Igreja de Filadélfia, uma igreja modelo, uma igreja exemplar, uma igreja fiel, uma igreja que recebeu elogios da parte do Senhor. E eu gostaria então de encerrar e dizendo para você que é muito bom que nós tenhamos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e termos lições para a nossa vida, a maneira pela qual devemos também desenvolver a nossa caminhada, como que nós devemos nos portar, nos pautar, como que nós devemos, de fato, relacionar-nos com o nosso Deus.
e que nós sejamos achados como aqueles que de fato vivem na perseverança da palavra, na fidelidade para com Deus, e estejamos, não é, a cada momento da nossa vida mostrando, não é, todo o nosso amor para com nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa lealdade para com Ele. E vamos desfrutar da recompensa que já está garantida e prometida pelo Senhor para todos nós. Então, que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe e que nós estejamos ouvindo os conselhos, as orientações da Palavra de Deus, da ação do Espírito Santo sobre nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, obrigado pela Tua Palavra, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos a igreja verdadeira e fiel do Senhor nos dias atuais. Temos, ó Deus, desafios, somos imperfeitos, temos, ó Deus, nossas falhas, mas queremos acertar e queremos, ó Deus, perseverar, queremos, ó Deus, manter comprometimento, queremos, ó Deus, demonstrar lealdade, fidelidade, ó Deus, para com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, na nossa vida, nos ajude, ó Deus, a testemunharmos cada vez mais, ó Deus, do poder do Senhor sobre nossa vida e aproveitarmos as oportunidades para a evangelização e para conduzir pessoas para o reino dos céus, para que tenham também o nome de Deus, o nome gravado, o nome escrito, o novo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Que assim o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de muita paz, muita tranquilidade, muita segurança pela presença do Senhor. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.